supera 30% do PIB. 32 ponto alguma coisa, batendo no 33. O que isso quer dizer? Tudo de R$100 gerado, 30 vai para o governo. Eu estou aqui com meus 3 pãezinhos de queijo para tomar café, significa que um deles eu tenho que dar para o governo. É uma carga alta, uma carga relevante, e mesmo assim insuficiente para suprir as demandas sociais. Isso eu estou falando de um cenário que nós nem pensávamos na Covid, nem pensávamos em pandemia. Né? A questão do ajuste fiscal, todas as esferas de governo, federal, estadual, municipal, vinham sofrendo com isso. Inclusive o estado de Goiás, de 60% a 70% da arrecadação vai para a folha de salário, deixando pouquíssimo espaço para investimento em infraestrutura, em crescimento econômico. Então, a questão tributária ela é complexa. A Andréa falou que nós estamos no meio tributário há 20 anos. Há 25 anos eu estou no meio tributário. E há 25 anos eu ouço falar em reforma tributária. Nós iniciamos 2020 com 2 propostas de reforma tributária no Congresso. Ou seja, é um assunto que alcança todos nós, os empresários, o contribuinte, todos nós estamos envolvidos na questão tributária. Por isso, o nosso tema, dentro dessa série Economia e Tributo, é como gerar caixa sem obtenção de linha de crédito. Pelo viés tributário, obviamente, no nosso, como somos nós, né, no nosso caso falando. E nós já vamos antecipar a resposta. Nós temos 2 sugestões. Uma é a questão do seu passivo tributário. Eu vou falar mais sobre isso ao final. E a outra é a questão do diagnóstico fiscal. É você conhecer o seu passado e tê-lo na mão para poder fazer uma estratégia para o futuro. E por que isso? Agora, no cenário pandemia, o cenário que vivemos hoje, o que tem acontecido? O legislativo e o executivo foram muito tímidos, né? As medidas tomadas foram insuficientes. Houve postergação de PIS e COFINS, postergação de algum tributo previdenciário, obrigações acessórias suspensas, mas nada muito relevante. Do ponto de vista do estado de Goiás, por exemplo, nós não tivemos nenhum tipo de suspensão, nenhum tipo de fôlego, ao contrário. Tivemos um decreto do governador que diz que se você, empresário, demitir pessoas do grupo de risco, pode vir a ter o seu benefício fiscal cassado. Ou seja, ao invés de um fôlego, na verdade, o governo está dizendo que vai aumentar a sua carga tributária diante de medidas que você, eventualmente, foi obrigado a tomar. Então, esse cenário pré-pandemia, agora durante a pandemia, ele é muito preocupante. E o que aconteceu? Diante da ausência de um amparo do Legislativo e do Executivo, as empresas foram ao Judiciário. A resposta do Judiciário, majoritariamente, foi negativa. A jurisprudência que está se pacificando ainda, é tudo muito novo, mas a maioria das decisões são negativas aos pedidos de suspensão de tributo. O Judiciário se fundamentou em duas respostas, simplesmente. A primeira, ele disse que ele não tem uma lei para que ele possa dar essa suspensão. Embora o Código Tributário Nacional traga a moratória, mas o Judiciário disse, não, eu não tenho lei, eu não posso dar essa suspensão. E, por outro lado, eu preciso proteger o caixa do Estado. Ou seja, o empresário está por conta própria. Não é? Então, daí vem a nossa sugestão. Não vou me delongar muito. A primeira sugestão, administração do seu passivo tributário. Conheça o passivo tributário da sua empresa. O que você deve, o que está no administrativo, o que está no judiciário. Houve garantias, que tipo de garantias foram dadas? Quanto custa esse passivo para você mensalmente? Há seguro-fiança, carta-garantia, bens penhorados? Você precisa conhecer o seu passivo. Quanto esse passivo lhe custa por mês? Por quê? Primeiro, o ministro Paulo Guedes, eu estou até aqui com a matéria, essa semana na Folha, disse que há uma possibilidade de soltar um refis. O ministro disse que isso seria o mínimo para ajudar os empresários. Por quê? Porque como houve suspensão de alguns tributos por alguns meses, 2 meses, quando voltar o pagamento, além de pagar o tributo corrente, tem que pagar o tributo que deixou suspenso. Daí o ministro veio falar de um refis para tratar dessa suspensão desse período. Mas ainda não tem nada no Congresso, é uma fala do ministro. Então você precisa conhecer o seu passivo para saber se vale a pena entrar, o que vale a pena entrar. Isso é importante saber.
Além disso, no estado de Goiás, por exemplo, se você tem dívidas no judicial, dívidas de ICMS, há hoje uma tese já encampada pela Procuradoria-Geral do Estado, que soltou um parecer agora em março de 2020, concordando com essa tese, que pode reduzir o seu passivo em até 30%. Então, nossa primeira dica para aliviar o seu caixa, conheça o seu passivo. E a segunda diz respeito ao diagnóstico fiscal, que nada mais é do que você fazer uma revisão na sua escrituração fiscal, na área contábil, ver se você, de fato, se a sua empresa aproveitou todos os créditos possíveis. Se não fez, pode passar a aproveitar daqui por diante e isso trará efetivamente um alívio no seu caixa. Eu não vou me delongar nesse assunto, porque as minhas colegas palestrantes falarão mais sobre esse assunto. Mas é preciso lembrar que nós temos uma legislação tributária altamente complexa, né? Nós temos desde a Constituição, desde 1988, 5,4 milhões de normas tributárias. Então, é um hospício tributário. Daí a necessidade de você ter a sua área tributária, a sua área fiscal muito próxima, muito conhecida, para que, especialmente no momento como esse que vivemos, você possa usar isso a seu favor e como acho que a doutora Flávia irá falar, ter aí um alívio de caixa. Essas são minhas considerações iniciais, André, eu agradeço, viu? Obrigada. Obrigada, Fernanda, muito obrigada. Bom, tem algumas observações aqui que a gente gostaria de fazer, né, sobre o que você falou, perguntas, e também eu quero relembrar quem está aqui conosco, né, nós já estamos aqui com 80 pessoas, obrigada, né, pela sua participação, colegas advogados, empresários, né, eu lembro a vocês que será possível vocês fazerem perguntas, ao final das 3 falas nós abriremos o vídeo, é só vocês pedirem no chat que querem fazer uma pergunta. Bom, eu convido então a doutora Flávia Niero Alves para fazer sua fala. A doutora Flávia é especialista em advocacia, em direito empresarial, né? Já advoga há muitos anos, e ela vai agora nos falar um pouco sobre essa questão, qual que é o valor do caixa hoje e em momentos de normalidade e hoje em momentos de crise. Doutora Flávia, a bola está com você. Tá certo. Bom dia novamente. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o presidente da FIEG, o senhor Sandro Mabel, a nossa mediadora, doutora Andréia Vecchi, agradecer também a presença das minhas colegas, doutora Fernanda Terra, doutora Liz Marília, e principalmente agradecer todos vocês que reservaram aí um tempinho na agenda de vocês para estar essa manhã aqui conosco. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades de gerar caixa sem que as empresas tenham que, de fato, tomar qualquer tipo de financiamento. Bom, infelizmente, nós estamos vivendo um momento inusitado, delicado, porém de extrema importância no tocante a tomadas de decisões. A maioria das empresas foram diretamente afetadas com impacto social, com o impacto do isolamento social imposto a elas. Tá? A gente sabe que diversas linhas de crédito foram colocadas à disposição das empresas, inclusive o BNDES chegou a criar linhas específicas para o pequeno, médio e grande empresário, mas sabemos também que existem diversos entraves para sair esses financiamentos e muitas vezes, quando não tem os entraves, a taxa de juros é altíssima. O governo federal chegou até a criar um programa emergencial de suporte ao emprego, através da medida provisória 944, editada agora em 3 de abril. Nessa medida provisória, o governo oferece operações de crédito para as empresas custearem a sua folha de pagamento. Na minha visão, isso chega a ser até um pouco irônico, porque, veja bem, a empresa toma um financiamento para pagar o salário daquele funcionário que está em isolamento e, além disso, ela ainda vai ter que recolher tributos sobre esse empréstimo que ela tomou do governo. Ou seja, isso não alivia o caixa, tá? Nós precisamos de medidas que, de fato, venham aliviar o caixa da empresa.
como bem disse a minha colega, o Caixa é rei, tá? Então, a ideia central desse debate, é claro, é trazer uma solução para as empresas sem que esta tenha que tomar nenhum tipo de financiamento. A nossa visão é por um viés tributário, claramente. Se formos parar para pensar o que o governo poderia ter feito para aliviar um pouco os empresários, a gente pode falar o seguinte: ele poderia ter criado um regime tributário de calamidade pública, onde o eixo central fosse a manutenção do emprego e também a manutenção da atividade econômica. Como ele poderia fazer isso? Ele poderia conceder créditos fiscais sobre a folha de pagamento, suspensão e não diferimento dos recolhimentos previdenciários, a suspensão dos parcelamentos que estão em andamento, a flexibilização da limitação da utilização dos prejuízos fiscais para a utilização junto ao fisco. Poderia também, isso eu acho assim de extrema importância, prever a dedutibilidade na base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social de lucro líquido, PIS, COFINS, das despesas que comprovadamente foram gastas no combate à Covid-19. Que despesas são estas? Compra de álcool em gel, compra de equipamento de proteção individual, cestas para doações, compra de teste. Isso ajudaria a aliviar o caixa. Se quiser, a gente ainda pode continuar se delongando. O governo poderia ter feito muito mais. Um novo programa de parcelamento. Graças a Deus, o nosso ministro, Paulo Guedes, já está começando a considerar a ideia. Poderia suspender as sanções indiretas, por exemplo. Neste momento, não é ideal incluir o nome de nenhum contribuinte no CADIM. Facilitar a troca das garantias. O contribuinte poder trocar a sua garantia de dinheiro para bens. Poderíamos falar ainda de suspensão dos procedimentos de fiscalização tributária e também do prazo decadencial de lançar esses tributos. Assim, aqui em Goiás, a situação, eu acho que até agora o governo, nem o Estado e nem o município fez muito pelo contribuinte. Na minha opinião, Goiás ainda foi um pouco pior. Ela chegou a dizer que aquele contribuinte que demitir qualquer empregado listado no grupo de risco irá perder o seu benefício fiscal. Eu não estou, em momento nenhum, defendendo nenhum tipo de demissão, tá? Eu só acho que o governo tem que tomar medidas que proteja em conjunto o emprego e o empregador, certo? Não basta aqui pensar apenas em um dos lados, até porque se o empregador afundar, ele leva com ele o empregado. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre possibilidade de geração de caixa através da utilização dos créditos fiscais. Este é um momento propício para as empresas fazer uma verdadeira faxina interna, uma verdadeira varredura na sua escrita fiscal, para levantar a existência de eventuais créditos fiscais que possam ser utilizados. Fazer isso como? Através de um diagnóstico fiscal. Esse diagnóstico fiscal vai levantar se a empresa está fazendo nos últimos 5 anos um recolhimento adequado dos seus tributos. E se existem ou não créditos que poderiam ser ficar bem atento a esse Doutora Flávia? Oi. Me desculpa, a gente teve uma interferência aí, você pode voltar? Você estava falando sobre a varredura, você parou aí? Tá certo. Esse é um momento para as empresas fazer uma verdadeira faxina interna, uma varredura na sua escrita fiscal, para levantar a existência ou não de eventuais créditos fiscais que poderiam ser aproveitados, como? De 2 formas. Poderia ser aproveitado na forma da compensação, que inclusive é algo previsto no nosso Código Tributário Nacional, inciso 2º, artigo 156, que diz:
O contribuinte que se encontrar na posição de credor e devedor poderá fazer a compensação, esse encontro de contas. Ou ainda, este contribuinte pode pedir restituição. Essas são as duas modalidades para se utilizar os créditos fiscais. Quais créditos? Primeiro, quais empresas podem ter esse tipo de crédito? Todas. As empresas que apuram pelo lucro real são as mais suscetíveis a terem esse tipo de crédito. Porém, as empresas que apuram pelo lucro presumido, simples, todas elas podem ter créditos fiscais. Inclusive, eu estava conversando ontem com a doutora Fernanda, existem empresas do Simples que tiveram bons resultados com a compensação de tributos. Farmácias, supermercados. Quais tributos são esses? Imposto de renda sobre pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, a PIS, COFINS, ICMS, INSS, ISS. Como fazer isso? Então, a nossa sugestão é: pegue alguma assessoria da sua confiança, faça Cassiano, bom dia. Faça um diagnóstico tributário, para que com isso você tenha o resultado em mãos, se você tem créditos fiscais a serem utilizados. O resultado deste diagnóstico vai levantar para o contribuinte quais são os créditos a serem restituídos ou os créditos a serem compensados. Isso, obrigada. Nós vamos aqui classificar, tá? Esse diagnóstico, ele apresenta para o contribuinte um resultado. Nós vamos falar aqui figurativamente sobre os riscos dos créditos, tá? Temos créditos de baixo risco, que aqui nós vamos classificá-los como sinal verde, crédito de risco moderado, que vamos aqui classificá-los como sinal amarelo, e crédito de alto risco, sinal vermelho. Risco, que tipo de risco? Risco de autuação. Autuações esta que poderiam ainda dar mesmo em caso de autuação, ainda cabe discussão no âmbito administrativo e no âmbito judicial. Sabemos até que no âmbito judicial existem decisões que demoram 9 anos para apresentar para o contribuinte uma decisão final, uma decisão transitada em julgado. Então, estamos falando aqui de utilização de créditos em baixo risco, com certeza, o contribuinte deve usar. Porém, neste momento, o contribuinte, mesmo aquele que já fez o diagnóstico tributário, deve reavaliar a necessidade de se utilizar desse crédito de risco moderado e de risco alto. Até porque, caso ele venha a ser autuado, ele ainda pode discutir isso e tem um prazo de 9, 10 anos para ter uma decisão sobre isso. Ou seja, as empresas que estão com o seu caixa estrangulado, isso aí dá um fôlego para o empresário enfrentar essa pandemia, sobreviver a essa pandemia, tá? Então, a nossa sugestão seja um pouco mais ousado. Se você já fez o seu diagnóstico, já se utilizou dos seus créditos de baixo risco, reveja cada caso a caso. Se você está precisando de um caixa, quem sabe este não é o momento de se utilizar dos créditos de médio e de alto risco, tá certo? Então, essa é a nossa sugestão. Faça um levantamento fiscal, verifique a existência de créditos fiscais, comece utilizando os créditos de baixo risco e depois, quiçá, dependendo da sua necessidade, lançar mão de todas as armas que você tem, usando os créditos de médio e alto risco. Eu agradeço a Andréia, aqui ficou uma leve explicação, a nossa colega Liz Marília vai falar um pouco mais também sobre o assunto, eu não quero exaurir o tema. E se alguém tiver alguma dúvida, eu acredito que a doutora Andréia depois vai passar a palavra para vocês conversarem com a gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes conosco. E eu queria fazer um agradecimento especial ao meu sogro que está aqui presente nesta manhã. Bom dia. Obrigada, doutora Flávia. Eu também vou dar bom dia.
Bom dia, seu Zé Alves, que entrou agora mesmo, né? Está aqui com a gente. Bom dia a todos vocês, empresários que estão presentes aqui. Obrigada, Flávia. Eu fiz aqui algumas anotações, mas vou deixar para o final, para nós passarmos para um debate. E aí eu convido a doutora Liz Marília para fazer as suas observações e iniciar sua fala. Doutora Liz. Olá. Olá a todos. Presidente Sandro, mais uma vez, um homem à frente do seu tempo, porque me falaram ontem que é o primeiro webinar em que todas as debatedoras são mulheres e estão falando sobre questões ligadas aos empresários. Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa mesa e eu estava pensando, quando eu estive em Belo Horizonte a primeira vez, o ícone de direito tributário para nós, que é a Misabel, professora Misabel Derzi, ela assessorava o Virgílio Guimarães na proposta de reforma tributária. Quando eu fui apresentada para ela falou, você de Goiás, da terra do Mabel, que fica tumultuando as nossas reuniões, distribuindo rosquinha para todo mundo. Por causa das rosquinhas e do tumulto que a gente não teve imposta sobre nós aquela reforma tributária do Virgílio Guimarães. Então, só que nós temos percebido que tanto em relação à reforma tributária, como a que está aí, proposta em tramitação, que veio da Avenida Paulista para nós, e não nos atende, né, da forma como está sendo proposta, os governos vêm ao longo dos anos piorando a interpretação da legislação diferente daquilo que o legislador constitucional quis. O que o legislador constitucional quis? Que o ICMS fosse neutro. O ICMS não é um tributo para incidir sobre a produção. Desde sempre. É a proposta, é a gênese, é por isso que o ICMS foi estruturado. No entanto, não é isso que está acontecendo. E quando que ele onera a produção? Vocês sabem, porque onera vocês. Ele onera a produção quando ele recai, quando ele é retirada a possibilidade de você utilizar os créditos relativos àquilo que faz parte da sua produção. Então, citando um exemplo prático, o Estado de Goiás publicou, em 2010, uma instrução normativa estabelecendo o que seria insumo para efeitos de aproveitamento de crédito no Estado de Goiás. Ora, isso aqui é insumo. Isso não é autonomia do Estado de Goiás. Insumo é um conceito privado de direito econômico, não é o Estado de Goiás que define. O Estado não pode ter. Então, como que ele estabelece uma instrução normativa daquilo que é insumo e nós agora mão estendida, o empresário não tem nenhuma mão estendida para ele tem que utilizar do seu... Oramos a fala do Zé Garrote na reunião do Itaú, né, na webinar do Itaú, o Brasil inteiro assistindo e o Zé Garrote dando aula para nós que o caixa é rei, está sentado no trono. Então, nós investimos entendeu que aquilo que é utilizado no processo industrial, mas que não cobria, não pode ser utilizado como crédito ICMS. Então, o que a doutora Flávia falou? Que nesse momento, já que nós não estamos podendo contar com nenhum auxílio, né, nenhuma moratória, nenhuma dilatação de prazo, nenhuma anistia, nada, não podemos contar com nada. Pelo contrário, né, o que nós temos hoje na mesa é uma decisão de que quem não fizer o pagamento, quem demitir pessoas em grupo de risco, é o benefício fiscal. Isso é o que tem na mesa hoje. A nossa sugestão é, vamos voltar a conversar sobre essas questões que o Estado estabeleceu sobre nós e que, como a economia estava boa, como ninguém queria entrar em litígio com o Estado, elas acabaram ficando sem conversar. Vamos avaliar os seus insumos. Um exemplo prático, uma indústria alimentícia que precisa fazer a desinfecção dos seus tanques, das suas máquinas, para que ela possa continuar a produção diariamente, em 2 ou 3 turnos. Aqueles produtos que ela utiliza para fazer essa limpeza, obrigatoriamente, não é uma opção, é uma determinação, pelas normas de vigilância sanitária, etc. Ela não poderá utilizar como insumo, por quê? Se ela não puder utilizar os produtos de desinfecção fundamentais para que ela produza como insumo, se isso não puder ser utilizado como insumo, ela está onerando a produção, ou seja, está ferindo o conceito de ICMS, que é um tributo que não é para incidir sobre a produção, questionado. O doutor José Alves tem
abrir um debate para a gente discutir a simplificação da questão tributária e o ICMS como foco, porque o ICMS a gente consegue fazer uma discussão regional com repercussão nacional, e a discussão passa, sim, por essa questão de vamos falar a respeito do que é insumo, né? Porque o não aproveitamento dos créditos de insumo ou as restrições desmedidas dos créditos de insumo impostas pelas secretarias de fazendas locais, elas oneram a produção. E é sobre isso que nós estamos falando quando nós estamos falando sobre proteção de caixa. Então, proteção de caixa, nesse momento, vai demandar também olhar para dentro e verificar. Isso precisa, quem pode fazer isso? Isso precisa que você tenha uma boa empresa de consultoria, auditoria, bons auditores, que você confie, que possa fazer essa leitura, né, daquilo que efetivamente é insumo, a partir do conceito de insumo, né, de direito econômico, e não a partir daquilo que o Estado entende que é insumo, e entender também aquilo que a Constituição Federal, e não o governo local, estabeleceu como autorizativo para aproveitamento de crédito. Então, a minha sugestão é, vamos olhar para dentro, assumimos uma postura de que o governo não irá nos proteger, então nós precisamos, nesse momento, sermos um pouco mais astutos. Existe uma expressão na Bíblia que fala que nós devemos ser prudentes como as pombas, mas astutos como as serpentes. Então, nesse momento, é o momento de ser astuto e fazer essa avaliação. Devolvo para a coordenadora. Obrigada, Liz, eu não tinha ligado o som. Eu passo, então, agora, eu retorno a palavra para o nosso anfitrião, o presidente Sandro, que ele possa fazer suas observações. Primeiro, eu queria agradecer aí as nossas 3 expositoras, muito interessante. Eu acho que é um ponto, nesse momento onde que realmente o caixa é o rei, isso daí, aqui nessa webinar, nós estamos cheios de craque aí, que é o Zé Garrote, que se citaram tanto dele, que ele está também assistindo, e tem o Zé Alves, que é o sogro da Flávia. Flávia, você está bem de sogro, o Zé Alves é o craque. E todos os demais empresários que estão assistindo, muito obrigado. Mas eu gostaria de saber, como vocês estão dizendo, ou estão explicando, me parece, portanto, que vocês trabalham nesse assunto, conhecem esse assunto, como arrumar esse caixa. Mas seria importante aí, o Andréa Beck, enquanto elas estiverem respondendo as perguntas que forem acontecendo, coloca na tela de algum jeito aí um cartãozinho, um telefone, alguma coisa que as pessoas possam contactar. Senão fica que nem aquelas festas que eu mostro o bolo, refrigerante, tudo, e não dá o endereço para ir comer. Então, aí é difícil. Então, eu pediria que nós colocássemos de alguma forma aí na tela esse endereço das expositoras para que elas pudessem, alguma dúvida a mais, alguém que queira fazer algum trabalho, alguma coisa parecida, possa contactar vocês explicarem com mais detalhes. Tá explicado que existe a possibilidade de se arrumar um caixa. E é interessante porque nós temos auditorias externas, nós temos auditoria interna, nós temos isso, nós temos uma série de coisas das nossas empresas, mas esses tempos atrás nós fizemos aí um levantamento em algumas áreas, nós levantamos quase 20 milhões de coisa para trás. Quase 20 milhões. Não é falar assim, não, levantou 200 mil reais, quase 20 milhões de coisas para trás. E aí, a grande vantagem é que, aí eu queria dizer para os empresários, a Flávia falou sobre o risco, nós não entrarmos também em coisas furadas. Isso aqui pode compensar, está se discutindo muito, mas tem muita coisa já consolidada, tem muita coisa que é falta de atenção, principalmente na área trabalhista, tem muita coisa do INSS, matérias complexas, tal, que já são decididas, já existem decisões, é você praticar e buscar para trás. Então, isso daí é de zero risco, já é consolidado, já pode se fazer, você precisa fazer, logicamente, uma ação nesse sentido. Então, dentro disso daí, eu pediria que
todos tivessem muita atenção. Eu não sei exatamente qual são os itens que as nossas expositoras trabalham, mas que nós pudéssemos trabalhar principalmente nessas questões de baixo risco, coisas consolidadas, que formam caixa, que já tem trânsito em julgado, já tem decisões consolidadas que podem ser feitas e vocês podem fazer. Agora, tem gente que gosta um pouco mais de risco, entra numa tese, vai junto, deposita em juízo, ou aquele dinheiro que você não está pagando, guarda ele numa conta para que você possa utilizar ele caso sejam revertidas as decisões. A segurança jurídica do país anda meio fraca, então às vezes tem uma decisão boa. Nós tínhamos uma decisão interessante em energia elétrica, de repente ela esvaiu, entende? Então, isso daí precisa ter um pouco de cuidado também, mas tem muitas decisões que você busca caixa mesmo, está lá jogado e se perdendo, porque todo dia prescreve 5 anos e você perdeu aquilo. Então, acho que é muito importante, eu pediria que se colocasse então, o endereço do pessoal aí, para quem quisesse consultar, pudesse consultar, tá bom? Bom, a minha participação aqui, achei muito interessante as colocações, eu mesmo vou fazer mais umas consultinhas para vocês aí, e parabéns a todos que participaram, parabéns, André, pela nossa primeira live aí, que certamente as outras terão o mesmo sucesso pela qualidade das expositoras também e pela audiência que nós tivemos aí, que é super qualificada. Também estava vendo o nome de todos. Ok? Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia, presidente. Obrigada. Obrigada por abrir esse espaço, né, para que os empresários e os nossos acionistas, se você ainda não é um acionista da FIEG, é a hora de você considerar. Além desse trabalho aqui, nós prestamos outros mais, né? Nós estamos aqui diariamente nessa pandemia, mais ainda. Tem sido um momento de muito trabalho, né, presidente? Nós estamos trabalhando aí 8, 9, 10 horas por dia para analisar tudo que vocês precisam. Inclusive, eu estou com a camiseta aqui da FIEG Solidária, que é um trabalho que a Raquel, minha esposa, tem feito aí como presidente da FIEG Solidária. Muitas pessoas têm doado. Volta aí, a Garrote ajudou aí, deu um monte de frango para nós doarmos para as pessoas que precisam mais, principalmente grupo de risco. A Coca-Cola deu uma enormidade de coisa para nós, de cestas também. Assim, muitos empresários que estão participando. Muito obrigado a todos. Nós estamos abertos a essas doações. Quem puder ajudar, nós só atendemos pessoas do grupo de risco. Aquelas pessoas que precisam ficar em casa, que são pessoas que, se não tiver uma comidinha em casa, não tiver uma sobrevivência, elas vêm para a rua e elas lotam nos hospitais. Então, fica aí o meu bom dia a todos vocês e já o pedido também. Obrigado. Obrigada, presidente. Eu reforço, né? Eu também faço parte, trabalho com essa equipe que a Raquel comanda, né? Uma equipe de mulheres e homens maravilhosos. Já era uma ideia anterior e essa equipe tem atuado agora fortemente para muitas entidades, né? E se você conhece alguma entidade, né, dê o nosso endereço, mas principalmente vocês aqui façam doações, né? Com doações é só entrar em contato com o FIEG Solidária aqui na FIEG. Bom, o presidente Sandro deixou uma pergunta, eu vou passar inicialmente para a doutora Flávia para ela começar, mas depois as outras duas debatedoras, a bola agora está com vocês três, para comentar essas observações que o presidente falou sobre os graus de risco, né? E aí eu queria reforçar o nosso agradecimento à presença de vocês. A nossa sala lotou, já deram 100 pessoas e a configuração que a nossa TI tinha feito era de 100, então nós estamos aqui no limite máximo, né? Agradecer a qualidade das pessoas que estão aqui e dizer que caso vocês queiram fazer observações e perguntas, é só levantar sua mãozinha e colocar aqui no chat ao lado, que nós vamos abrir o vídeo para vocês. Eu passo então para a doutora Flávia para fazer os comentários sobre a fala do presidente Sandro. Bom, quando estávamos falando sobre os riscos, obviamente que nós já pontuamos. Existem créditos que não correm, que não trazem praticamente risco algum para o contribuinte, e se ele não se utilizar, como bem disse o senhor Sandro, eles vão ficar perdidos. Então, já temos decisões pacificadas. Determinados créditos que consideramos como os de baixo risco podem e devem ser utilizados. Não estamos aqui para falar para os empresários serem aventureiros neste momento. Existem créditos de risco moderado e crédito de risco alto. Tudo isso vai ser
demonstrado para o contribuinte e cabe a cada um verificar o seu caixa e a real necessidade de se utilizar, de ser talvez um pouco mais ousado, sabendo que, e muitas vezes, esse crédito considerado de risco moderado ou de risco alto, cabe ainda anos de discussão, o que traz para o empresário um fôlego no seu caixa que muitas vezes está estrangulado. Outra coisa que o senhor Sandro nos pontuou sobre o material, nós podemos depois, Andréia, se você tiver como pegar o e-mail das pessoas que estão aqui, a gente envia um material para todos que estavam nos assistindo e lá deixamos o nosso contato. Andréia, vamos ser práticos nisso, senhor André. Bota um telefone na tela aí para que as pessoas possam anotar, porque esse negócio de material vai, não vai, o cara esquece do assunto, está todo mundo precisando de uma graninha aí, coloca isso daí, André, bota uma placa perto de você ou de algum jeito aí e bota o contato. Tá bom, eu vou colocar aqui. Eu vou pedir para a doutora Flávia que me passe a logo da tributária ou você mesmo já coloca na compartilhamento de tela, tá? Da tributária. Deixa eu pegar aqui no escritório internamente, tá certo? Tá bom, tá certo. E aí eu passo, então, a palavra para a doutora Liz e Fernanda, se elas querem comentar sobre a fala sobre o risco. Qual que é o risco de você iniciar um processo? A doutora Flávia disse aqui, inicialmente, que é hora de nós fazermos uma faxina, né? E foi mais ou menos nessa linha que o presidente tocou. Assim, nós vamos fazer uma faxina. Mas nós já tivemos, e com certeza de todos os empresários que estão aqui nos assistindo, sabemos de situações perigosas que aconteceram, de forasteiros que passaram aqui por Goiás e ofereceram serviços de recuperação de crédito. Então, eu passo aqui para a doutora Liz, para ela falar, e depois a Fernanda, sobre isso, né? Sobre como manejar esse risco, não só de teses, mas também de pessoas. Essa audiência aqui, dessa sala de webinar, todos aqui sabem fazer uma boa avaliação de uma empresa que vai fazer esse levantamento, né? Nós estamos aqui, tem inclusive colegas aqui, tem contadores aqui, todos sabem fazer uma boa avaliação de empresas que possam oferecer um bom diagnóstico em relação a essa possibilidade de ampliar, potencializar o aproveitamento dos créditos dos insumos de forma legal. A doutora Flávia tinha falado das flags, né, das bandeiras, da bandeira amarela, da bandeira vermelha e da bandeira verde. Então, é importante que, ao selecionar uma empresa que vá fazer esse levantamento, essa empresa faça esses apontamentos de forma clara para o empresário. Olha, eu sei que o apetite de risco aumentou porque nós estamos no meio de uma pandemia e as empresas estão entre sobreviver e fechar. Isso muda completamente a perspectiva de risco. E dentro dessa perspectiva, de qualquer forma, é importante, é ético, é verdadeiro, cria uma relação de confiança com quem fizer esse levantamento, que quem aponta os créditos para você e diga, olha, você pode, à luz da Constituição Federal e à luz da Lei Complementar 187, falando de ICMS, fazer o aproveitamento desse insumo que o Estado de Goiás considera que não poderia. No entanto, eu preciso alertar que você pode ser autuado, ou então, esse insumo que é um insumo que já está tendo decisões judiciais consolidadas, ou esse insumo que é um insumo que as decisões judiciais ainda não se estabilizaram. Então, para a tomada de decisão, é importante que o empresário tenha clareza daquilo que ele está manuseando. Aí ele decide. Quem está tomando risco é quem é o dono da empresa, é aquele que é o responsável pelo CNPJ. Então, é importante que ele seja oferecido para ele todas as informações para que o risco seja tomado por ele. Nós não somos crianças, né? Essa webinar só tem empresários experientes e profissionais da área, então não há que se chegar e falar, olha, não tem risco, pode fazer, como nós ouvimos algumas empresas de auditoria de fora falando para alguns clientes nossos. Não, doutora, pode fazer, não tem risco nenhum. Isso não é verdade, né? O bom profissional do direito tributário, que vai te assessorar na hora que você escolher a sua empresa de consultoria, ele vai falar, não existe
chance de você hoje chegar para o empresário e dizer para ele que não tem risco de algo que ele sabe que tem. Então, o importante é apenas fazer essa avaliação. Trabalhar com pessoas que têm lastro, que são sinceras e digam e apresentem as bandeiras, bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha em relação àquilo que for levantado. No entanto, sempre lembrando, nós estamos no meio de uma pandemia, de um decreto de calamidade, as empresas estão precisando sobreviver e o apetite de risco aumentou. Aumentou e tem muita coisa, muitas possibilidades de trabalhar dentro desse espectro de risco, de trabalhar com possibilidades que também são viáveis do ponto de vista constitucional. Uma coisa que eu aprendi com minha mãe é tributarista e auditora fiscal aposentada. Ela sempre, sobre auto de infração, sobre leis novas, a cabeça dela é a Constituição Federal. Ela sempre nos puxa e fala, vamos começar na Constituição Federal. Então, começa na Constituição. O Estado pensa, não é o que a secretária pensa, começa na Constituição Federal. O que a Constituição disse? É isso. Muito obrigada, doutora Alice. Então, eu volto agora a palavra para a doutora Fernanda, se ela quiser já ainda comentar um pouco essa questão do risco, que ela é nevrálgica, né? Mas também acho que foi bem respondida aqui pela Flávia e pela Liz, e me parece assim que essa questão do risco está muito ligada às pessoas, né? Naquela confiança que você tem, além da sua equipe interna, que vai poder validar, né? A confiança de quem te oferece. E aí eu pergunto para a Fernanda, passando a palavra para ela. Fernanda, você mencionou aí uma questão de buscar, não só nessa questão da faxina de créditos, né, mas também outras formas. Existe possibilidade de redução no judiciário de questões não encampadas pela PGE, mas que o CAT ainda não abordou, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão, essa nova tese que a PGE encampou, mas o CAT não tem oferecido. Explica isso para a gente. Tá, Andréia, as minhas colegas já explicaram muito bem, mas eu vou tomar liberdade de voltar no assunto da questão da recuperação de crédito, porque eu recebi uma pergunta aqui no chat do Abel, da Atende Tudo, né? Queridíssimo, Atende Tudo, uma empresa muito querida, foi nossa primeira empresa de consultoria lá nos anos 2000, saudoso doutor Jacinto, me deu muita bronca, porque ele recebia as mais variadas propostas de tese, de recuperação de crédito, e ele me chamava lá na Atende Tudo e perguntava por que eu não oferecia essa tese para ele. E ele chamava as meninas, por que vocês não ofereceram essa tese? Até que esse escritório de São Paulo, paulista, que mandava reiteradamente as teses, teve uma operação da Polícia Federal com balaclava e tudo mais, e aí ele entendeu por que eu não mandava as teses. Então, é muito importante com quem você faz esse trabalho. Porque foi Pedro Malan que disse que no Brasil até o passado é incerto, né? E a questão tributária ela é extremamente complexa. Mas há oportunidades, né? Oportunidades sérias. E que eu costumo, normalmente, nós como advogadas, somos chamados para a proteção da empresa quando as consultorias apresentam esse tipo de trabalho. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, seja claro com o cliente, fale o risco real, não fale que não tem risco, mas fale o risco real, olha, esse aqui é um risco baixo, esse é médio, esse é alto, e o empresário tem capacidade de tomar essa decisão, né? As questões tributárias, por exemplo, ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, que o presidente Sandro até já conversou conosco, né, André, sobre isso, essa ação está no STF desde 1998, e nós tivemos uma vitória agora em 17 e ainda estamos aguardando o finalmente. A questão, o ponto aqui é que nesse momento é hora de ser um pouco mais ousado, é hora de voltar àquilo que já foi te apresentado e na mensuração desse risco, né? Com confiança, é claro, sempre com confiança. Não acredito em ninguém que vende facilidade, não há facilidades no direito tributário, não há nada fácil nessa matéria, mas aquele que te vende com segurança, com confiabilidade, há muita oportunidade, sim, que pode trazer um alívio ao caixa. A pergunta do Abel foi sobre recuperação judicial. E o que aqui, eu até mencionei, já respondi no chat para ele, que eu acredito que nesse projeto
que o Paulo Guedes está querendo fazer de refis, haverá algo específico para empresas em recuperação judicial. Né? Existe uma lei na tentativa de salvar essas empresas. Nesse momento ainda mais grave, essas empresas merecem mais atenção. E aqui, nós temos o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aprovou uma recomendação para que os juízes tratem adoção de medidas de mitigação dos impactos decorrentes da pandemia para as empresas que estão em recuperação judicial. Então, já há questões sendo feitas e eu acredito que o Legislativo vai se movimentar. Eu acho que foi, eu estou me lembrando só do sobrenome Lira, deixa eu me ver aqui, voltar aqui no chat um minutinho, que mencionou aqui, a Jéssica Lira mencionou que já houve, agora no valor, já um aviso dessa proposta de 90 dias de suspensão de pagamento de tributo para as empresas que estão em recuperação judicial. Então, Abel, eu acredito que haverá sim. Por enquanto, não há, mas a gente tem essa expectativa. A outra pergunta, Andréia, é sobre aquela tese que eu mencionei, que a Procuradoria-Geral do Estado encampou já no âmbito judicial, se essa tese alcançaria os processos administrativos. Essa tese diz respeito à forma como o Estado de Goiás corrige seus créditos tributários. Você tem uma dívida de ICMS, essa dívida ela é corrigida mês a mês, a multa é corrigida também, e a correção que o Estado de Goiás faz, a forma de correção que o Estado de Goiás faz, está em desacordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Quando eu digo em repercussão geral, uma decisão que vale para todos, já transitada em julgado. Então, você me pergunta se ela pode ser aplicada para o CAT. Nós já levamos essa tese ao CAT, e a primeira resposta do CAT foi que seria uma questão financeira, e por isso o CAT não concordaria. Nós discordamos, eu acho que isso é um assunto até para uma próxima webinar. Por quê? Por alguns motivos, vou ser bem breve. Primeiro, que o acessório acompanha o principal, né? E não tem motivo, fere os princípios de processo administrativo, de economia processual, você escrever em dívida ativa um débito que você sabe que está majorado. Excesso de exação. Por que que o CAT vai concordar, vai deixar uma auto-infração terminar no CAT, vai ser inscrito em dívida ativa para chegar no judiciário e sofrer uma redução? Não faz muito sentido. Além disso, o Código de Processo Civil, o nosso novo CPC, ele diz que as decisões de repercussão geral devem ser acatadas por todos os órgãos jurisdicionais. O CAT é um órgão de atividade jurisdicional. Enfim, eu vou começar a falar o juridiquês aqui, daqui um pouco eu vou levar uma bronca. A questão é que nós entendemos que essa tese, que pode diminuir em até 30% débitos de ICMS correntes atuais, que já estão autuados, é claro, em até 30%, já foi aceito pela Procuradoria-Geral do Estado, com parecer, e nós entendemos que o CAT deve, sim, também começar a aplicá-lo. Espero ter respondido, André. Coordenadora. Desculpa, gente. Eu estou vendo aqui que eu estava procurando. Tem uma outra pergunta da Jéssica, né? Queria só cumprimentar o Domingo Júnior, que está andando de carro e participando de tudo. Parabéns! Não perco um minuto, né? Bom, aí eu já aproveito, Liz, e eu te faço uma pergunta sobre o Protege e Pro-Goiás. Nesse momento... Não. Vamos falar só de coisa boa, gente. Vamos falar coisa ruim, não. Não, mas a gente precisa... E aí? A gente migra, não migra, e o Protege, e a gente recebe um Protege assim no meio da pandemia, 15%. A bola está com você. A questão não é simplória, não. É importante avaliar empresa por empresa. O Pro-Goiás já está na mesa, né? Já está para a sanção do governador. É um programa bem menos burocrático, bem mais limpo em relação à burocratização. Teve intensa participação do Fórum Empresarial na ação desse programa. Então, ele acabou se tornando um programa atraente do ponto de vista de burocracia. Ele acabou se tornando, sim, atraente.
Claro que existem questões, né, que são caras ao empresário goiano, como a segurança jurídica daqueles que estão no fomentar, que existe desde 1984, e daqueles que foram para o produzir, né, que existe desde 2003. Então, são questões caras. É importante considerar que a Lei Complementar 160 veio e colocou todos numa mesma situação jurídica, dizendo que aquilo que foi concedido estava correto em relação à Constituição Federal. Então, desse ponto de vista, a situação acaba ficando um pouco legítima em relação àqueles programas que já existiam e a possibilidade de fazer essa migração. O governo está fazendo pressão econômica, para que eles façam essa migração, colocando um degrau muito grande em relação a quem fica e em relação a quem vai. Então, é importante avaliar economicamente essa mudança. Você fica, mas o seu programa fica mais caro ou não? Né? Do ponto de vista de segurança jurídica, a lei, o ProGoiás, atende às exigências da Lei Complementar 160. E isso é o mais importante. Ele observou aquilo que a Lei Complementar 160, inclusive com um certo acanhamento, porque ao colar a legislação de Mato Grosso do Sul, ele não colou na sua potência máxima, ele não pegou tudo de bom que a legislação de Mato Grosso do Sul tinha. Né? Ele restringiu, reduziu o percentual beneficiado, ele poderia ter colocado no máximo e não colocou. A legislação de Mato Grosso do Sul prevê gatilhos de manuseio de concessão de benefício para áreas que o governo deseja. Goiás não colocou isso, não colou esse dispositivo. Então, foi uma cola, mas foi uma cola com restrições. Acredito que a primeira questão que deve ser avaliada é a questão financeira. Quanto que fica migrar, considerando a redução da atratividade por causa do Protege, que será menor, mas o benefício também será menor, né? Então, essa avaliação será feita setor por setor, porque há diferenças, né, de utilização do benefício, de potencial de beneficiamento para cada setor. Então, a primeira avaliação é econômica. Do ponto de vista jurídico, o ProGoiás atende às previsões da Lei Complementar 160. E isso era o mais importante. Obrigada, Liz. Eu acho que assim, fica essa sementinha aí para as pessoas refletirem, né? Realmente é muito complexo, né? É um programa desburocratizado, né? O novo, mas traz perdas, né? E aí eu quero lembrar assim, que nesse momento que a gente ficou esperando um refis estadual, né? A gente ficou esperando uma ajuda, uma redução, um diferimento, né? E nada disso aconteceu, nesse momento de pandemia, regionalmente, né? E aí só reforça a nossa necessidade de buscar nossas soluções internas, né, e coletivas, de uma forma sindical, né, como é o nosso caso aqui. Então, eu volto para a Flávia e pergunto o seguinte: Flávia, quais empresas que podem se beneficiar de um diagnóstico? Esse diagnóstico tem um custo inicial, né? Qual que é o perfil? Aqui na FIEG nós temos acionistas de micro a giga, a imensos, né? Então, é para todos eles? Está com você. Tá certo. A possibilidade de levantamento de créditos fiscais para todas as empresas. Obviamente que as empresas que apuram pelo lucro real são as mais suscetíveis a terem crédito. Porém, desde as microempresas até as superempresas, como você disse, né, que apuram pelo lucro real, podem ter créditos fiscais. O importante é analisar a escrita fiscal da empresa para verificar se existe ou não um crédito para serem utilizados. Ótimo. Bom, o pessoal já recebeu aí o contato de vocês, né? O seu contato, Flávia? Eu posso compartilhar aqui quando acabar aqui a exposição, eu deixo aqui a tela compartilhada. Vou fazer isso agora. Eu perguntei a Jéssica Lira se ela queria fazer a pergunta dela no vídeo, né? Ela não respondeu. Eu vou ler aqui a pergunta que ela fez
Ela fala, inclusive, acerca de parcelamentos, refis, na data de 22/5/2020, no valor econômico, houve a publicação de um projeto que prevê o desconto de até 90% de juros, multas e parcelas, com base em faturamento para pessoas físicas e empresas afetadas pela pandemia, cuja proposta inclui as empresas em RJ até 90 dias, após o fim do estado de calamidade. Qual que é a opinião de vocês sobre isso, sobre essa medida do refis para empresas com RJ? Doutora Fernanda? Andréia, como a gente ainda não tem o projeto de lei aprovado, é difícil a gente palpitar, mas é claro que a nossa opinião, que diz respeito a qualquer ajuda para o contribuinte, ela é válida. Nós achamos que é papel do Executivo e do Legislativo trazer, sim, todo tipo de ajuda. 90 dias de suspensão, eu acho pouco. Eu acho que a gente precisa de algo bem agressivo do ponto de vista do governo federal no que diz respeito à suspensão de pagamento de tributos. As empresas em recuperação judicial têm um problema da questão das certidões de dívida ativa, que é um paradoxo, né? Como é que uma empresa que está em recuperação de dívida ativa, recuperação judicial vai manter o pagamento de seus tributos em dia? Então, já começa daí o paradoxo. Mas, sem dúvida, qualquer ajuda, não é qualquer ajuda, a gente entende que precisa de uma ajuda agressiva do governo, especialmente para essas empresas, né, que já estavam num momento difícil. Eu não quero falar muito porque eu fico com temor de expor aqui algum caso de cliente específico, mas a empresa já estava com problema, está tentando sobreviver, está renegociando suas dívidas, e agora tem que fechar suas portas obrigatoriamente, suas vendas caem, seu faturamento cai. É óbvio que a gente precisa de algo bem agressivo. Não sei se a palavra é agressiva, mas ousado. Nós precisamos de ousadia nesse momento, criatividade, ousadia. A resposta é: nós somos a favor de toda a ajuda que o governo possa dar para as empresas, especialmente aquelas em recuperação judicial, e achamos que 90 dias é pouco. E o governo está... É interessante, né, esse projeto que está lá, e o governo está dizendo assim, olha, a ajuda que a gente vai dar é para quem já vai entrar em recuperação judicial, ou seja, deveria ser... importante, né, mas deveria também ter a intenção de não deixar que as empresas entrassem, né? Nessa crise imensa que nós estamos começando, né? Então, ele já falou, não, já que vai entrar, eu te ajudo. E qual que é o projeto que o governo enviou para não deixar que as empresas não entrem, né? A não ser aquele benefício do Simples que a gente conhece, a ajuda foi ínfima, né? Bom, eu estou aqui observando, tem uma pergunta tem alguém compartilhando uma tela aqui. Pode fechar? Fecha o compartilhamento de tela só um minuto. Você vai abrir, né? Tá. Bom, tem uma pergunta aqui do João Ricardo. Ele pergunta qual que é o prazo possível para obter esse crédito ou compensação se tivermos o diagnóstico. Em quanto tempo que leva um diagnóstico? Doutora Flávia? Só um minutinho. Deixa eu iniciar o vídeo. Oi, eu estava compartilhando a tela. Nós temos bons resultados, tá? Determinados créditos em 60 dias, até menos de 60 dias a 6 meses, você pode conseguir fazer a compensação ou a restituição de diversos créditos. Não é isso, doutora Fernanda? Sim, dependendo a empresa faz o levantamento, é possível compensar no mês posterior, um mês para frente já é possível fazer compensação, né? É quase que imediato. O importante é ter o número em mãos, o número que você tem de valor a recuperar e uma boa estratégia jurídica. As duas coisas combinadas te dão segurança e podem te dar um alívio de caixa já no mês seguinte à apresentação do trabalho. E o trabalho leva quanto tempo em média? André, depende do tamanho da empresa, né? Depende do tamanho da empresa. O trabalho é feito de forma toda virtual, ele tem uma metodologia de 3 fases, que é a análise do documento, a apresentação dos riscos e posteriormente, a compensação ou pedido de restituição. Você desculpa, Flávia, você quer
Não, aí depois a fase de decisão que cabe ao próprio contribuinte, né? Se ele vai se utilizar desse crédito, se ele prefere na modalidade de restituição, na modalidade de compensação, tudo isso fica a cargo do contribuinte, né, Fernanda? A gente apresenta o diagnóstico e a pessoa decide como ela quer proceder. Ótimo. Bom, eu pergunto se mais alguém que nos assiste tem alguma pergunta. E aí eu falo aqui que a doutora Thalita Félix, que é doutora em tributário, nossa amiga, obrigada pela presença, ela fala que, ela usa uma frase aqui, é melhor usar crédito de risco do que fechar. É a opinião de um doutor tributário, né? Bom, eu pergunto se mais alguém dos nossos participantes, de quem está aqui conosco na sala de bate-papo, gostaria de fazer uma pergunta, né? Caso não, eu volto a palavra para as três, enquanto isso vocês ainda têm esse tempo, para que elas possam fazer as suas considerações finais, né? Lembrando que o nosso café da manhã aqui hoje foi todo com produtos goianos, né? Cada uma escolheu, para quem não estava no início, a gente falou aqui do nosso café da manhã. Eu aqui na FIEG tomei um cafezinho goiano, né, um rancheiro, com queijinho Piracanjuba, Minas Padrão, que é o meu tipo favorito. Eu volto então para a doutora Fernanda, para ela, e se vocês ainda tiverem perguntas, falem conosco aqui no chat. Tá bom. Então, eu vou falar de novo dos produtos goianos. Eu tomei minha água cristal aqui, né? Com a manteiga Piracanjuba, que nós somos fiéis aqui, e aos produtos goianos. Mais tarde nós vamos comer um franguinho da Friato, né? E carne JBS sempre, que a gente compra lá do Bife Bistrô da Fabiola, né? Mas, bom, eu vou me despedir. Ontem à noite, eu e a Andréia conversando, ela falou de uma metáfora da neblina, né? Do nevoeiro, que nesse momento nós estamos passando por um nevoeiro. Ninguém sabe o que tem do lado de lá e passar por esse nevoeiro. A grande questão é a gente fica aqui parado, a gente passa no nevoeiro, e nós duas ficamos discutindo ontem, está dentro do carro, aí tem alguém com fome dentro do carro, vale a pena passar o nevoeiro? Aí eu falei, André, mas se tiver alguém morrendo dentro do carro, a gente passa o nevoeiro? Aí ela falou, Fernando, mas aí passa o nevoeiro, pode morrer todo mundo que está dentro do carro. Então a gente foi dormir, isso fazendo uma metáfora aí dessa situação da Covid, por óbvio. Hoje de manhã, frio em Goiás é uma raridade, mas eu estava vindo de casa e com muita neblina. Eu passei numa baixada e, de fato, passei por um nevoeiro, André. E no final do nevoeiro tinha um sol brilhando, lindo. E eu falei, gente, tomara que isso seja um presságio de que vai ser isso esse nosso tempo, né? Essa situação tão complicada que a gente está passando, mas que vai ser um nevoeiro e que lá na frente vai ter um sol brilhando. É isso que eu quero deixar para vocês, né? O presidente Sandro tem falado de uma mensagem positiva e a gente precisa disso mesmo, de ter positividade, de ter fé, de ter esperança. E eu hoje, a minha metáfora foi essa, eu passei um nevoeiro e encontrei um sol lindo. E é isso que eu espero, que esse momento termine e a gente possa voltar a trabalhar, a produzir, a economia crescer. É isso. Bom, obrigada, Andréia. Parabéns, presidente Sandro, pela iniciativa. Parabéns pelo projeto social que vocês estão fazendo. Teve uma ação na Missão Resgate da Paz, que é uma associação que a gente ajuda há muitos anos de recuperação de mulheres. Liz Marília, minha sócia, foi presidente durante uma década, se não me engano. Então, essa hora de criatividade, solidariedade, fé e esperança. Obrigada, gente. Bom dia. Amém, Fernanda. Que tomara que esse sol lindo chegue logo, né? E a gente vai caminhando. Eu pergunto se o senhor Zé Alves quer fazer alguma pergunta. Ele está aqui conosco. Seu Zé Alves, o áudio. O áudio. Acho que ele ainda não conseguiu. Ah, tá. Bom dia, André. Tudo bem? Está me ouvindo? Alô? Sim, estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Ótimo. Um bom dia, parabéns aí para a Flávia, Liz Marília, doutora Fernanda, Andréia,
O trabalho que vocês apresentaram, com certeza, é muito útil para nós empresários. Ouvi aí orientações bastante importantes, perguntas que somam bastante para nós empresários. E quero parabenizar mais uma vez a FIEG e a todos vocês por estarem contribuindo nesse momento tão crítico para todas as empresas, porque, infelizmente, tanto os CPFs quanto os CNPJs, certo? Nesse momento estão sofrendo muito com essa neblina intensa, né, doutora Fernanda, pela qual todos nós estamos passando. Mas é importante que estejamos atentos, sejamos bem assessorados para que as decisões caminhem, como o presidente Sandro colocou, para posições bem pensadas, bem balizadas e suportadas por escritórios que tenham credibilidade, tenham uma história no mundo das atividades dos negócios. Tá, nossos parabéns e, mais uma vez, a FIEG lidera aí um trabalho muito importante para todos nós empresários. Seu Zé Alves, muito obrigada. Obrigada pela sua presença, né? E então agora eu passo a palavra para Flávia e depois para Liz Marília, para elas finalizarem. Fica aqui meu agradecimento à presença de todos, meu muito bom dia, e queria também aproveitar a oportunidade para agradecer dois colegas que não estão aqui conosco, são os nossos auditores fiscais da tributária, o Ricardo Souza e a Angélica Macedo, que eles, assim, desempenham um trabalho de extrema excelência no tocante à feitura desse diagnóstico tributário. Eu também me despeço. Muito obrigada mais uma vez, Andréia. Muito obrigada ao senhor Sandro pelo convite. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Flávia. Isso. Eu brinquei com a doutora Fernanda esses dias que aquele filme que fez sucesso demais ano passado, com a Sandra Bullock, o Bird Box, que a moça tem que chegar no lugar com os olhos vendados, eu falei que lá era um tutorial de 2020. Na verdade, ele estava falando para a gente como é que ia ser 2020. A gente está todo mundo de olho vendado, tentando chegar no lugar, mas ninguém sabe direito como é que vai ser. Então, informação é importante. O que nós estamos passando aqui hoje de manhã é informação. Né? Esteja bem informado. Olhe para dentro de casa. As empresas estão tentando sobreviver. Nós somos solidários a vocês, empresários. Nós também somos empresárias e sabemos que é um período de muita turbulência. Então, ajustemos as velas, avaliemos as nossas tarefas de casa. Talvez será necessário um pouco mais de coragem. Nós não estamos mais naquele ambiente de calmaria, mas ao atravessar, tudo é ajustável. Tudo é ajustável. Então, a nossa sugestão aqui é busque, esteja bem informado, né, selecione as informações, esteja bem informado e tome uma dose de coragem para ajustar as velas, para poder sobreviver até a gente conseguir chegar do outro lado. Uma boa semana para vocês. Obrigada. Até porque, né, mar calmo não faz bom marinheiro, né, Elis? Exatamente. Mar calmo não faz Haja turbulência, hein? Haja turbulência. Nós vamos poder ir para a Olimpíada, né? Para fazer os esportes náuticos lá, de tão bom que nós vamos ficar. Bom, eu agradeço a presença de todos vocês. Aí eu queria registrar aqui que a doutora Marília, minha mãe, né, pedir licença, ela escreveu aqui que o café da manhã dela é com café de casa, do nosso associado aqui, do Jacques, e bolo de fubá, com fubá da Caramuru. Tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro café da manhã tributário, né? Nós esperamos tomar muitos com vocês, todas as semanas faremos um, e assim que passar, faremos presencialmente, né? Vamos encerrar, até para não delongar muito, vocês têm outras atividades, e dizer que é o seguinte, hoje no almoço, continuaremos com os produtos goianos. Aí nós vamos fazer um frango, né? Da Super Frango, o seu Zé Garrote esteve aqui, que é o que eu compro na minha casa, e tomar com uma Coca-Cola zero.
né, seu Zé Alves? Ótimo, ótimo. Quem não gostar Ótima de Coca-Cola, toma uma golia. Bom, gente, reforço, compre produtos goianos, compre produtos das indústrias goianas, vamos ajudar a manutenção de empregos daqui, das pequenas e grandes, né? E contem conosco da FIEG. Eu quero divulgar aqui o nosso Instagram, que é o Sistema FIEG. Procure o nosso Instagram, lá tem informações, análise de todas as medidas que saem do governo, que, como diz a doutora Fernanda aqui, são quase 600 por dia, né, a nossa média. Foram 5 milhões, né, perdão, e nos últimos 10 anos. Então, conte conosco aqui na FIEG para isso. E terça-feira que vem nós voltamos com mais um Café da Manhã tributário na Aurora do Dia. Um bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês. Semana que vem a gente deixa a sala maior. Essa semana ela ficou para 100 pessoas e muita gente pedindo para entrar, né? Nós tivemos uma média de 90 a 100 pessoas e teve gente me enviando. Na semana que vem a gente deixa maior. Um abraço, bom dia para vocês. Ótimo dia para todos vocês. Até mais, gente.